Olá, professores, professoras, é um prazer estar aqui de novo para falar da reformulação do projeto presente. O tempo passa, né? Quando a gente vai ver, já tem novidade por aí, isso é muito bom. Começando, para falar de língua portuguesa, a gente precisa fortalecer, e cada reformulação é um momento para isso, a grande meta que a gente tem, a grande finalidade que a gente tem, que é refletir sobre a língua portuguesa e como desenvolver principalmente a leitura, a escrita, a oralidade, considerando as múltiplas práticas sociais que caracterizam os diferentes campos de atuação. Falando nisso tudo, a gente precisa lembrar que esse é o momento também de consolidar todas as competências e habilidades propostas para os diferentes eixos que organizam a língua portuguesa na BNCC. As práticas de linguagem, a oralidade para desenvolver a capacidade de se expressar, principalmente em ambientes públicos, a leitura para desenvolver essa competência de ler com diferentes propósitos, compreender o texto e refletir criticamente sobre ele, a produção de textos que atendam às situações comunicativas dos diferentes campos, considerando o planejamento, a textualização, a edição e a revisão, e a análise linguística, que vai focar tanto nos aspectos referentes aos padrões da escrita, para escrever de modo correto, mas também em relação aos aspectos estilísticos, expressivos, para escrever de forma adequada, escrever bem, para cumprir todos os propósitos comunicativos. Tudo isso situado socialmente, nas práticas sociais, nos 4 campos propostos pela BNCC. O campo da vida cotidiana, que explora os textos que tratam das relações interpessoais, todos os textos relacionados às instruções, mas também no universo infantil, as brincadeiras, os jogos. O campo artístico literário, que é o nosso queridinho, porque explora exatamente a dimensão estética da palavra, a sua função humanizadora, como diz Antônio Cândido. É pela literatura que a gente desenvolve a nossa subjetividade na relação com a alteridade, na relação com o outro. E as práticas de estudo e pesquisa, que é essa dimensão tão fundamental para o ambiente escolar, porque a gente aprende a ler e a escrever para aprender, para desenvolver as capacidades sustentadas pelos diferentes componentes curriculares, história, geografia, ciências, enfim, tudo o que de algum modo a linguagem perpassa. E o campo da vida pública, que discute todos os textos ligados à esfera jornalística, à esfera publicitária, também a esfera jurídica, a parte relacionada a direitos. São esses 4 campos que a gente, de alguma maneira, contempla quando prioriza os gêneros que caracterizam cada uma das unidades que compõem cada um dos volumes da coleção. E aí vocês vão ver em amarelo as cantigas de roda, adivinha, cata, regras de brincadeira, que são os gêneros do campo da vida cotidiana. Em verde, legenda, notícia, relato de memória, artigo de opinião, biografia, reportagem, os gêneros do campo da vida pública. Em laranja, os contos, as canções infantis, os poemas, as crônicas, os mitos, lendas, fábulas, todo esse universo da literatura no campo artístico literário. Em lilás, o campo do estudo e pesquisa, que
a gente prioriza um gênero em cada ano, mas também uma temática. E o que é bacana nesse campo é que ele permite exatamente interconectar-se com as diferentes áreas do currículo. Vamos falar um pouquinho sobre o esquema modular da sequência de atividades que caracteriza cada um dos gêneros priorizados. Não é novidade, mas é sempre bom a gente relembrar, e quando a gente volta a olhar um livro novo, isso é sempre muito importante. Primeiro, a apresentação da situação comunicativa. E aí, prestem atenção nas aberturas das unidades, porque a gente investiu bastante aí, no sentido de tornar o trabalho do gênero cada vez mais situado nas práticas sociais. Não percam a atenção dedicada a olhar essa parte. As outras partes são organizadas modularmente. O módulo 1, o conteúdo temático, o módulo 2, a estrutura composicional, a partir do terceiro ano, 2 módulos dedicados ao estilo, que é exatamente essa dimensão da análise linguística que chama a atenção para os recursos expressivos usados pelos autores. Depois, o trabalho com oralidade e a produção textual na escola, né? Para desenvolver toda essa capacidade que foi desenvolvida no trabalho com os diferentes gêneros. Vamos falar um pouquinho de quais são as novidades que as práticas de linguagem trazem nessa 6ª edição. A gente já está na 6ª, vejam só que coisa. Então vamos lá. Na oralidade, a gente tem uma novidade que é exatamente a inserção de rodas de conversa para discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável que são propostos pela ONU. E aí é muito legal porque as crianças são cheias de opiniões e esse debate sobre temas da contemporaneidade tão urgentes para o exercício da nossa cidadania vai transformar o nosso patinho feio num cisne. Eu brinco que a oralidade é normalmente deixada de lado, mas agora ela vai ganhar simplesmente cores muito lindas e muito bonitas. Depois, a leitura. E aí a gente incluiu textos novos, saborosos, interessantes, que com certeza vocês vão gostar. Mas mantivemos também alguns queridinhos. Depois, a produção de textos. E aí tem uma novidade bem bacana para vocês, que é a gente introduziu ao final do módulo de produção um guia com itens, com indicadores, para que as crianças possam se autoavaliar quando estiverem concluído a sua textualização, de maneira a poder ou revisar para tornar o texto mais correto, ou melhorar a qualidade do seu texto estilisticamente. E esses indicadores para a criança fazer uma autoavaliação exercitam a metacognição, a capacidade de pensar sobre o seu próprio fazer, sobre a sua própria ação. E isso é fundamental, principalmente se a gente quer desenvolver a capacidade de revisar e editar textos próprios. Um outro elemento também de novidade na parte de análise linguística, atendendo a insistentes pedidos, a gente ampliou as atividades de ortografia no volume 4 e no volume 5. Vamos falar um pouquinho das novidades que perpassam não só a língua portuguesa, mas todos os componentes da coleção presente e que fazem com que a gente, de fato, atue como uma coleção que é orientada por princípios comuns. O primeiro é a sustentabilidade. Já falei um pouquinho sobre isso quando tratei da novidade da oralidade. São as atividades para mobilizar os ODSs da Agenda 2030 da ONU. O outro ponto é a interatividade. E aqui tem uma novidade bem interessante, que eu tenho certeza que seus alunos vão amar, que é atividades gamificadas em língua portuguesa, que certamente vão
aferir ao trabalho que a gente faz um caráter lúdico e mobilizador, porque vai envolver também competências da área tecnológica que a BNCC sustenta como muito importantes e a gente acredita também. Depois, a flexibilidade. Em relação à língua portuguesa, a flexibilidade se encontra exatamente nessa organização modular que caracteriza as diferentes unidades que compõem o livro. Quer dizer, a possibilidade de jogar com essas unidades a partir dos objetivos colocados pelo trabalho dentro da escola, de projetos, da integração com outros componentes. A criatividade. E aí entra uma série de materiais cartonados, adesivados, que fazem a festa da criançada, vocês sabem disso, mas, de novo, permitem que elas aprendam de uma forma lúdica, de uma forma divertida. E protagonismo. Na nossa coleção, o estudante, ele tem um papel fundamental, ele é o tempo inteiro desafiado a refletir, a tirar conclusões, a analisar, a promover exatamente essa atuação de um aluno que reflete, que pensa, que é capaz de formular hipóteses, checá-las, enfim. Como vocês veem, a gente está bastante satisfeito com o resultado. Eu acredito que quando vocês tiverem os livros nas mãos, certamente vão poder olhar com mais cuidado tudo isso que eu fui falando aqui. E eu só me organizo aqui agora para terminar agradecendo muito a confiança daqueles que escolhem a nossa proposta como trabalho e, de novo, reiterar o nosso propósito de apoiar o tempo inteiro, como sempre fazemos, o trabalho de vocês. Muito obrigada e espero que gostem de todas essas mudanças que a gente preparou com tanto carinho.